Vamos lá, gente, aula de história agora, né? Abram os livros de vocês da matéria de história e vamos fazer a leitura e a compreensão desse texto aqui, tá bom? Abram o livro na matéria de história, página 33, tá? Vamos começar? Vamos lá. Brasil, períodos históricos, né? Para chegarmos ao que somos hoje, muitos fatos aconteceram, tornando-nos uma grande nação, né? Com uma pluralidade de cultura imensa e com uma grande mistura de povos. Os primeiros anos de domínio português. Esse período vai de 1500 a 1534. Pode ser chamado de período regencial pré-colonial. Os portugueses envolvidos com o comércio asiático não tinham gente suficiente para iniciar um domínio efetivo do Brasil. Todos os contatos eram feitos nas costas, negociando com os índios a extração de pau-brasil. Várias expedições mapeavam as costas brasileiras e eventualmente eram estabelecidas feitorias fortes que guardavam o território português de invasões francesas. Nessa época foi muito importante a expedição comandada por Martim Afonso de Souza, que em 1532 fundou a primeira vila brasileira, São Vicente, e logo depois fundou a vila de Santo André, ambas no atual estado de São Paulo. Tá? Esse português trouxe para o Brasil as primeiras mudas de cana-de-açúcar e o cultivo desenvolveu-se em toda a faixa do litoral, né? Então ele trouxe, né, o cultivo da cana-de-açúcar e esse cultivo dele da cana-de-açúcar se desenvolveu em todo o litoral brasileiro. Durante muitos anos houve uma grande disputa com os fazendeiros, mas após várias lutas os portugueses conseguiram expulsá-los, né? Aí vem o período colonial. Esse aqui é o período em que os portugueses chegaram aqui no Brasil, né? Eles queriam explorar tudo que eles tinham direito aqui no Brasil, né? Tinham direito não, né? Os índios, né, tinham esse direito, né? E com isso eles iam comprando, né, os índios, né, dos índios, né, o pau-brasil, né, que é a nossa madeira muito valiosa, né, chamada de ouro, né, do nosso Brasil. Aí vem o período colonial. Este longo período é caracterizado pelas lutas entre os brancos e os índios e pelo processo de escravização dos africanos que foram trazidos para a lavoura da cana-de-açúcar, né? Então a valorização da produção açucareira aumentava a procura por escravos, pois por volta do século XVI o açúcar era considerado artigo de luxo, né, na Europa e vendido por grama nas farmácias, né, que eram as boticas, né? Na época do período colonial, o açúcar era considerado ouro, né, porque era muito caro, né, e era muito difícil de se encontrar, né? A cultura da cana-de-açúcar foi responsável pelo povoamento do litoral brasileiro e pela fixação dos colonos na terra. No período colonial, muitas cidades foram fundadas, crescendo posteriormente graças à compra e à venda do produto da produção local. Desses recursos, os principais foram a cana-de-açúcar, a criação do gado, o ouro e o café, né? Foi esses três produtos aqui, esses três recursos, né, que fizeram com que o nosso país crescesse, né? O período colonial foi o mais extenso da nossa história e foi nele que muitas revoltas aconteceram pela insatisfação, fruto do domínio português e de cobranças de impostos, né? Nesse período, o povo brasileiro foi miscigenando-se, ou seja, misturando-se as raças, né? Foi no Brasil colônia que se deu a mestiçagem brasileira, né? A mistura das raças, né? As pessoas foram se casando com outras raças, né? O branco foi se casando com o negro, aí surgiram essas misturas de raças, certo? Vamos lá na página 34. Aí depois do período colonial veio o período imperial, né? Com a chegada de Dom João e a corte portuguesa em 1808,
iniciaram-se várias mudanças políticas e administrativas do Brasil. Essas mudanças culminaram com a elevação do Brasil à condição do Reino Unido, ao de Portugal e Algarves. Nesse período, destacaram-se as criações do Arquivo Militar, da Imprensa Régia, do Banco do Brasil, da Fábrica de Pólvora e do Jardim Botânico, e também as instalações das escolas médicas, do Museu e da Biblioteca Reais, da Academia Militar, da Academia das Belas Artes, entre outras coisas foram fundadas nesse período aqui imperial, tá? Então, aqui nós temos a imagem de Dom João VI e da Princesa Isabel. No período imperial, que foi um período relativamente curto, de 1822 até 1889, fatos marcantes aconteceram em nossa monarquia, que era o regime de governo, né, em que o poder é exercido por reis e imperadores, né? Tais como a independência do Brasil ocorreu no ano de 1822, né, no período imperial, né? E a Lei Áurea também, que foi libertar os escravos, né, do cativeiro em 1888, né? Então, esses dois fatos ocorreram no período imperial, né? Após a independência, foram criadas as províncias, ou seja, divisões da terra que eram colocadas sob a autoridade de um delegado do poder central. O monarca exercia o poder central com o título de imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. E depois, por último, veio o período republicano, né? Chamado República, né? Que é o que estamos até hoje, né? Nesse período. Então, esse período teve início no ano de 1889, quando as Forças Armadas, comandadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca, derrubaram a monarquia. O imperador do Brasil, Dom Pedro II, e toda a família real foram obrigados a deixar o Brasil. Então, até hoje nós estamos aí na República, né? Monarquia. Monarquia é quando o chefe de Estado, né, é um rei, uma rainha, um imperador, né? E república é quando o povo elege o seu representante através do voto, certo? Então agora vocês vão responder a página 34 e a página 35, que é sobre esse assunto, né? Dos períodos da pré-colônia, né? E depois, Brasil, períodos históricos, né? Depois vocês vão responder essa atividade e qualquer coisa vocês já sabem, né? É só mandar mensagem de texto ou áudio que eu vou estar à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Então, até amanhã.